Está nos acompanhando, bem-vindo a bordo. Nós temos sempre um boletim informativo para você que está acompanhando os nossos canais. Olha só, o Mauro Cid, ele teve que retornar à Polícia Federal, tá bem? Para um depoimento nesta terça-feira, dia 19 de novembro. E ele negou o conhecimento sobre suposto plano para matar Lula, Moraes e Alckmin. A delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro está em risco. O Mauro Cid, ele vai ser ouvido novamente agora no STF, tá bem? E eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que o Mauro Cid volta pra cadeia, tá bem? Na tarde desta terça-feira, dia 19, o tenente-coronel do Exército Brasileiro, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, compareceu à sede da Polícia Federal para prestar depoimento. Ele deu esclarecimentos depois de a corporação investigar um suposto plano de militares para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. A trama teria ocorrido no ano de 2022. Durante o interrogatório, Mauro Cid negou envolvimento ou conhecimento de qualquer tentativa de golpe de Estado planejada para dezembro daquele ano. No entanto, os investigadores ficaram insatisfeitos com suas respostas, o que põe em risco sua colaboração premiada. Eles acreditam que Cid pode ter omitido informações importantes e que poderiam estar colaborando com o general Walter Braga Neto do PL do Rio de Janeiro, poupando-o de implicações mais sérias. A operação da Polícia Federal resultou na prisão de 4 militares e um policial federal, e de acordo com a investigação, Cid e o general da reserva, Mário Fernandes, trocaram mensagens sobre o suposto plano. Nessas conversas, Fernandes mencionou que qualquer ação poderia ocorrer até o último dia do ano de 2022. Aqui, pra frente, tá bem? Vamos pra frente porque atrás vem gente. Deixa eu só configurar essa tela, porque faz parte aqui para você entender tudo o que está acontecendo, tá bem? Enquanto isso, dedinho no like, compartilhando, levando para frente esse boletim informativo, levando para frente esse vídeo e ajudando o canal do Gordinho aí, porque precisamos da sua colaboração, você que fortalece o nosso trampo e mantém aqui o nosso trabalho. Presta atenção, meus queridos. A Polícia Federal diz que Cid omitiu fatos e STF analisará quebra de delação ou da delação. A depender da avaliação da corte, o acordo do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser revisto e os termos reajustados. Antes de decidir sobre o tema, o Supremo deve consultar a PGR, Procuradoria-Geral da República, nos próximos dias. O acordo foi firmado entre Cid e a Polícia Federal, logo depois homologado pelo ministro Alexandre de Moraes em setembro de 2023. A PF entendeu que o ex-ajudante de ordens ajudante de ordens não forneceu informações sobre o plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no final de 2022. O episódio resultou em uma operação na manhã desta terça-feira, dia 19, mirando suspeitos de integrarem uma organização criminosa responsável por planejar, segundo as apurações, um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito nas eleições de 2022. Cid é um dos pivôs da investigação. O que é que acontece? A Polícia Federal acredita, que na hora de fechar o acordo ali da delação premiada, ele não contou toda a história, não é? Vocês querem uma delação premiada? Eu tenho uma história. Contou a história assim, assim, assim,
e omitiu outras histórias, nesse caso, esse plano que a Polícia Federal acredita que o Mauro Cid tinha conhecimento. E agora, meus queridos, o que acontece? A situação, ela vai se complicar para Mauro Cid, tá bem? Presta atenção aqui na informação que está na tela. E a Polícia Federal não ficou satisfeita com o depoimento do Mauro Cid, tá bem? Não saia da live não saia do vídeo não, porque é desse jeito que eu gosto de ir fazendo. Eu vou pegando os elementos, vou mostrando para você, tem bastante coisa ainda para a gente falar sobre essa situação. Fazia parte do meu plano colocar esse áudio mais para frente, mas para você entender, tá bem? O Mauro Cid foi até o motivo que o retornou para a prisão, tá bem? Ele gravou um áudio explicando os modus operandes da Polícia Federal. E esta polícia, tá bem? Não ficou satisfeito com o seu depoimento. Já eu vou falar. Ele vai ter uma oitiva lá no Supremo. Lembrando que da outra vez, inclusive, ele foi lá dar esclarecimentos a respeito deste áudio, que eu vou colocar para vocês agora. Ele acabou ficando preso lá no Supremo mesmo, já prenderam ele. Ô Gordinho, o que isso tem a ver? Eu vou colocar o vídeo, tá bem? E presta bem atenção nas falas do Cid, de o que a Polícia Federal estava buscando naquela época. Segundo ele, colocando palavras na boca dele, a polícia queria que ele confirmasse coisa que não existia, tá bem? E eu vou colocar esse áudio aqui para você que está nos acompanhando. Já vou entrar rasgando com esse áudio do Mauro Cid. Preste atenção aí para você que está aqui com a gente. Eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Oxê! Vai assustar outro pra lá, né? Entrou rasgando aqui, pra mim tá bem alto aqui no fone, tá? Então, meus queridos, esses são os modus operandi da Polícia Federal e é isso. Não preciso nem complementar, né? Segundo as falas do Mauro Cid, é desse jeito que a banda toca. E aqui, Moraes convocou Mauro Cid para nova oitiva no STF na quinta-feira. Eu já estou prevendo que o Mauro Cid vai acabar, infelizmente, voltando para a prisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, convocou nesta quarta-feira, dia 19/11, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, para prestar depoimento às 14 horas da próxima quinta-feira, dia 21/11, na Suprema Corte. No despacho, Moraes afirma que o objetivo da convocação é para que Mauro Cid apresente esclarecimentos aos termos da colaboração, regularidade, legalidade, olha só, adequação e voluntariedade, é o que cita o ministro. O ex-ajudante de Bolsonaro firmou um acordo de delação premiada, no qual se comprometeu a entregar informações em troca de uma redução na pena. Ele é um dos investigados em um inquérito que apura preparação de um suposto golpe de Estado, tá? E eu quero mostrar para você aqui o exato momento em que o Mauro Cid deixa, tá bem,
a sede da Polícia Federal em Brasília. A imprensa daquele jeito, né? Correndo atrás do carro e tentando falar com ele, mostrar. Olha isso aí. Olha só, tirando fotos. Doutor César, o senhor fala com a gente? Tentando falar com um advogado. E disse que o advogado não quer dar uma palavrinha. Então esse é o momento em que o Mauro Cid deixa a sede da Polícia Federal em Brasília. Deixa eu adiantar o vídeo aqui, ver se tem alguma novidade. Não falou. Exatamente. Aí, meus queridos, o que acontece? Então eu penso, tá? Eu penso que essa situação para o Mauro Cid pode entornar o caldo para ele, tá? Ficou preso, fez aí uma delação premiada, e essa situação do Mauro Cid ela é bem complicada. Tem muita gente que diz que Mauro Cid é traíra de Bolsonaro, outros dizem que não, que o Mauro Cid é alguém fiel ao Bolsonaro, tá bem? E eu, né, assim, às vezes a gente vai falar algumas coisas que a gente até atrapalha, mas, né, sei lá, se o Mauro Cid sabia dessa situação, se ele não contou isso lá atrás, foi de repente para poupar ali Bolsonaro e seus aliados, não é? E talvez o Mauro Cid não seja esse traidor que muita gente desenha aí, tá bem? Tá? Vamos aqui então, meus queridos, o que acontece? Mas, Gordinho, que plano é esse? Tá bem? Pensar em executar esse plano seria crime? Seria um crime? Pois é, meus queridos. Eu vou trazer aqui o Flávio Bolsonaro, tá? Falando a respeito dessa situação. Presta atenção aqui, meus amores, está na tela. E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem duas opções. Ou a gente aprova a anistia aqui. Perdão, tá bem? Perdão, que eu inverti aqui o vídeo. Aquele assunto ali é muito importante, tá bem? Eu inverti o vídeo aqui. Eu tinha um vídeo para trazer do Eduardo Bolsonaro. Yes, tá aqui. Vai ficar mais fácil, tá bem? Agora sim, gente, eu só confundi aqui os Bolsonaros, tá? Já eu vou falar sobre aquele assunto, tá bem? Mas pra gente arrematar esse assunto, aqui, agora sim vai dar certo. Olha só. O que o outro Bolsonaro disse, né? Um dos filhos do Bolsonaro aí. Premeditação não é crime, diz o Eduardo, sobre plano para matar Lula. Não é legal. É asqueroso, né? Você saber que fulano e ciclano estavam fazendo um plano para matar essa ou aquela pessoa. Mas é crime? Você ter um plano? Não tô passando pano aqui pra bandidagem, safadeza não, tá bem? Mas e aí, é crime? É crime? Pois é. Presta atenção que tem vídeo e a matéria. Eu vou trazer a matéria do Poder 360 e já vou entrar naquele vídeo ali, porque é um assunto bem top que eu quero falar com vocês. Presta atenção. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele minimizou as investigações da operação contra-golpe deflagrada nesta terça-feira, dia 19, que miram um suposto plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e Alexandre de Moraes. Ele disse que premeditação não é crime. Segundo a Polícia Federal, já falamos sobre isso daqui, né? O deputado federal e líder do PL na Câmara, o deputado Altineu Cortez, ele também falou algo, mas aí eu vou fazer o seguinte, para a gente organizar aqui, eu vou trazer após a fala, tá bem, do Eduardo Bolsonaro, tá? Só te chamando a atenção que ele deu uma coletiva de imprensa e ele minimizou aí essa situação. Olha aí, sem mais, Eduardo rasga o verbo sobre a operação de hoje. Tá na tela, meus queridos.
Nacional, vamos ouvir. E aí trata dos atos executórios como um crime grave, como assassinato, para realmente isso aí ser crime. Não pode a gente ficar ao sabor do que uma ou outra pessoa dentro aqui do Supremo Tribunal Federal entenda que possa ser crime ou não. Crime é o que está na lei. Pelo amor de Deus, Código Penal, não existe crime sem lei penal anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Só que há muita gente já saiu da política. Mesmo quando a conspiração se dá dentro e com altas patentes do Exército. Vamos prender então o jornalista da Folha que falou que desejava a morte de Jair Bolsonaro. Vamos prender a pessoa que fez a peça publicitária jogando bola com a cabeça do presidente Bolsonaro decapitado. É isso que a gente quer? É isso que vocês da imprensa querem, meu Deus do céu? Não pode haver a todo momento 2 pesos, 2 medidas. Isso é que tensiona o Brasil. Ninguém sabe, deputado aqui vai antes de falar na tribuna, tem que ficar pensando o que vai falar, porque pode um iluminado achar que aquilo ali fere a democracia. Nacional, vamos ouvir. E aí trata dos atos executórios. Tá aí, meus queridos. Né, eu tô vendo o chat aqui comentando, a galera, né? Ninguém pode ser preso por isso, né? Pois é, meus queridos. Mas daí é aquilo que a gente tá falando, né? Isso pode ser, tá bem? A grande narrativa para prenderem Bolsonaro, tá bem? Pode ser a grande narrativa para prenderem Bolsonaro. O deputado federal, líder do PL na Câmara, o Altineu Cortes, ele diz que o general Braga Neto é incapaz de matar uma mosca quando questionado a respeito das supostas reuniões em sua casa. Conheci o general Braga Neto no contexto da política, quando ele foi candidato a vice-presidente de Bolsonaro. Ele é um cara finíssimo, de finíssimo trato. O general, para mim, não é capaz de matar uma mosca. As pessoas que o conhecem têm pessoalmente a mesma impressão que eu tenho. Pois é, meus queridos. Então, a gente tem aí o comentário, tá bem, do Eduardo Bolsonaro, que tomou conta hoje, tá bom, aí das redes, tomou conta aí dos informativos. Premeditação não é crime, disse Eduardo Bolsonaro sobre plano, tá bom, que estão divulgando aí para matar Lula. Ô, gente, tudo isso que nós estamos vendo, tá bom? Eu queria chamar a sua atenção, tá bem? Sobre isso daqui, tá? Querem prender o Bolsonaro, mas olha do que eu não gosto muito desse cidadão, já digo para vocês, tá bem? Mas olha esse assunto aqui que ele alertou. Presta atenção, ó. Ações da Polícia Federal confirmam um roteiro antecipado há meses por Hamilton Mourão. Em discurso no Congresso, em fevereiro deste ano, o ex-vice-presidente e atual senador já falava em pretextos da justiça para alcançar opositores e, ao lado do governo Lula, instaurar um regime autoritário. É um caminho, um plano desenhado que, segundo as falas do Hamilton Mourão, e se você for colocar os pingos nos is, você consegue entender que realmente está acontecendo isso. As prisões deflagradas nesta segunda-feira, dia 19, pela Polícia Federal, contra militares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, fazem parte de uma estratégia articulada entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, o STF. A estratégia consiste em criar pretextos para, passo a passo, de modo dissimulado, justificar um gradual avanço na perseguição a opositores políticos, assim abrir caminho para a instauração no Brasil de um regime autoritário. Essa hipótese parece cada vez mais evidente quando se ouve discurso do ex-vice-presidente da República e atual senador Hamilton Mourão, do Republicanos, em 8 de fevereiro deste ano. O parlamentar foi à tribuna para fazer o alerta. Presta atenção. Nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória. Disse, acrescentou que,
prendendo uns e caçando outros, tudo vai no sentido de suprimir a oposição política no país. Na época, as falas do senador faziam referência à prisão do ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, entre outras pessoas. Suas falas, contudo, se mostram compatíveis com o atual momento em que a Polícia Federal decide prender mais militares ligados ao governo passado. E, gente, 2 anos depois, tá? 2 anos depois. No mesmo dia, né, que está acontecendo no Brasil, um evento onde o mundo inteiro está de olho no Brasil. Porque as suas lideranças estavam aqui. 20 lideranças dos maiores países do mundo. Tá? Conforme Mourão, a situação é grave, pois nem Hitler usou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como caso Fritsch, que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior da Alemanha. O discurso de Mourão, em fevereiro, faz mais sentido ainda quando ele fala que tudo está sendo misturado para alcançar opositores políticos. A conexão entre a fala no início do ano e alguns fatos mais recentes se projetam pelo menos em 2 exemplos. O primeiro é o homem que portava fogos de artifícios, mas foi comparado a um terrorista, a um homem-bomba que pretendia atacar o STF. E o segundo foi o estrago diplomático causado pela primeira-dama, Janja da Silva, ou seja, pretextos para uma nova leva de arbitrariedades. Você consegue entender o caminho apontado aí pelo ex-vice-presidente da República, o Hamilton Mourão? Eu não curto muito ele, tá bem? Mas, se você for prestar bem atenção, aquilo que ele falou faz sentido. Os caras vão criando narrativas para implantar as suas vontades, implantar aí esse sistema, esse regime autoritário. Deixa eu falar um negócio para você. 8 de janeiro. Anistia aos presos do 8 de janeiro. Anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. E hoje surgiu uma coisa que nunca me passou pela minha cabeça. Eu não ouvi cientista político, jornalista falar nada a respeito disso. Quem está comigo até aqui, está prestando atenção no que eu estou falando, escreve no chat agora, sem querer tirar a sua atenção, só para ver uma interação aqui, para mim saber, tá bem, que você está prestando atenção. Escreve eu. Eu. Para quem é a anistia? Para que serve a anistia? Presta atenção, hein? Para anistiar os envolvidos no quê? No 8 de janeiro. Tá bom. Moraes cometeu crime relacionados ao 8 de janeiro? Vai, gordinho, você tá doido? Presta atenção. É novo isso daqui. A anistia é para aqueles que estão sendo acusados de cometerem crimes no âmbito do 8 de janeiro. Moraes cometeu crime no âmbito do 8 de janeiro? Cometeu ou não? Os seus atos não são considerados criminosos? Pois é. Presta atenção.
Pois é. Então tá. Então a anistia tem que ser pro Alexandre de Moraes também, né? Você é doido, gordinho? Nunca ouvi falar isso. Você tá doido? Você é doido, gordinho? Pois é. Ele não é ele não cometeu crime no âmbito 8 de janeiro? Então pode ser que a anistia saia, né? Porque ele também vai ter que ser anistiado, né? Vamos aqui, meus amores. Doideira, escuta só o Flávio Bolsonaro pra você não falar que é só loucura minha. Tá na tela. E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem duas opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo. Para todo mundo. E algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo. Ou a gente, da mesma forma, vai aprovar a anistia e quando nós tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido pelos diversos crimes que ele reiteradamente está cometendo, desgraçando a vida de centenas de milhares de famílias brasileiras. E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem duas opções. Peraí. Alexandre de Moraes apoiar? O pessoal tá falando aqui, mas quem que só cometeu foi só ele. Alexandre de Moraes apoiar a anistia. Porque segundo, né, as falas, e agora a gente terceirizando a responsabilidade do Flávio Bolsonaro, ele cometeu crimes. E algum deputado colocar essa anistia ampla, tá bem? Para todo mundo. Aprovar uma anistia ampla e algum deputado incluir o Alexandre de Moraes na anistia. Ih, rapaz, esse negócio tá ficando legal, né? Vamos lá. E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem duas opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo, e algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo. Ou a gente, da mesma forma, vai aprovar a anistia e quando nós tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido pelos diversos crimes que ele reiteradamente está cometendo, desgraçando a vida de centenas de milhares de famílias brasileiras. Tá aí, né? Pois é, meus amores. E aí? Você tinha pensado já por esse lado? Eu confesso para vocês que nesses 2 anos, a gente falando aqui de anistia, né? De crimes do 8 do 1, eu nunca imaginei que a anistia poderia atingir todo mundo assim, inclusive o ministro cabeludo. Para você que está ligado aqui com a gente, curtindo o nosso programa, onde você estiver, sejam bem-vindos, meus queridos. A gente não falou disso aqui ainda, né? Você sabe que saco vazio não para de pé. E é o nosso caso. Nós precisamos da sua colaboração, precisamos da sua ajuda aqui no nosso canal. Você quer ajudar o nosso programa? Então fortaleça o nosso trampo através do Pix 11 952 75 3898. 11 952 75 3898 é o Pix aqui para você fortalecer o nosso canal, ajudar o nosso programa. Nós precisamos muito da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, tá bem? E, é claro, você manda o seu Pix aí, ajuda o nosso canal, fortalece o nosso trampo e isso dá força para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, tá bem? Eu confesso para vocês que ultimamente anda bem complicado a nossa situação aqui e às vezes me falta até ânimo para conduzir aqui os canais, porque eu não sei se é o assunto, eu não sei se é... Eu falo com o YouTube, eles falam que é o meu robô, né? Que é o meu algoritmo, né? E que eu prejudiquei o algoritmo por conta dos shorts que eu postei e nisso, né, atrapalhou o canal. No outro eu sei o que é, eu sei porque a gente precisou
deletar todos os vídeos do canal. Quando foi monetizar o A Bordo News, tinha muitos vídeos que eram, né, juntos. E eu tinha que mudar a licença dos vídeos, enfim, para não ter esse trabalho, até porque eu apertei sem querer para pedir a monetização. Eu tive que apagar todos os vídeos do A Bordo Notícias. E nisso você joga fora os metadados aí que ajudam na audiência do canal. Isso eu sei. Agora no A Bordo Notícias, no A Bordo News, não justifica, não tem nada que justifica, tirando o que o YouTube me diz, que é essa questão dos shorts, né? Não tem nada que justifica a gente ficar aí sofrendo tanto com essa baixa audiência, tá bem? O conteúdo tá aí, tá disponível para todo mundo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas se o YouTube não mostrar o conteúdo para mais pessoas, não tem como aumentar a audiência, tá bem? Então, meus amores de todo o Brasil, se você pode colaborar com os nossos canais, ajude a gente a manter aqui o programa no ar. Humildemente eu peço a sua ajuda, caso você possa ajudar aqui o canal. O Pix continua sempre aqui. E por falar em sempre, sempre tem um boletim importantíssimo e informativo para você que se liga no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações.